Boa tarde, me chamo Edgar Matias Tarouco. Esse trabalho foi desenvolvido junto com o colega André Suave. Nosso trabalho é em relação ao tópico 2 da atividade que foi passada e utilizamos, como boa parte aqui da fundamentação do trabalho, os doutrinadores Fábio Ferreira Batista e Celina de Souza, não que outros também não foram efetualmente estudados e lidos para a confecção do trabalho, mas esses dois são os principais que foram, inclusive, citados no material escrito. Com relação ao início das nossas atividades, a diferença entre política de Estado e política de governo. Inicialmente, a gente tem que entender que política de Estado é aquela que tem um caráter permanente, contínuo, atrelada naturalmente a um interesse público perene, duradouro, independente da administração, de quem vem à frente do governo, independente de questões políticos partidárias. Isso também é destacado pelo Fábio Batista. Essas políticas são formuladas assim, com o objetivo de assegurar direito fundamental, trazer o bem-estar social, e isso tudo de forma contínua e sempre respaldado na nossa Constituição ou também por tratados internacionais. A nossa Constituição tem lá no seu comecinho, terceiro, quinto, sexto, enfim, traz as garantias constitucionais, os princípios constitucionais, os princípios sociais, inclusive, nesses artigos, e devem ser obedecidos por políticas de Estado. Um exemplo de política de Estado, a gente tem no nosso país o Sistema Único de Saúde, porque a nossa Constituição fala que a saúde é direito de todos. E a organização, a forma de colocar isso em prática, foi idealizada através do Sistema Único de Saúde, lá na nossa Constituição de 88. Tá? Que, de lá para cá, mesmo com diversas alterações de governo, essa política se manteve. Por quê? Porque ela é uma política de Estado. Muda governo, entra governo novo, sai governo antigo, e isso não se altera. Esse princípio, esse objetivo, essa política de governo, de Estado, ela é mantida. Não pode ser alterada. Agora, diferente disso é a política de governo. Por quê? Elas são implementadas e colocadas por cada gestão, por cada governo que vem ao poder. Ela tem geralmente uma duração um pouco mais limitada, porque elas podem ser extintas por um governo novo que veio administrar, ou eventualmente modificadas, adaptadas por um novo governo. Um exemplo disso a gente tem da política habitacional, trazida lá em 2009 pelo governo Lula, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, trazendo acesso para moradia para as populações de baixa renda, em virtude do déficit habitacional que havia à época e que segue ainda nos dias atuais. Ocorre que essa política, embora a política de governo, ela se manteve por diversas gestões e foi modificada no último governo, fazendo tanto uma modificação estrutural em relação a ela, também com relação ao nome, feio, que a gente conheceu como Casa Verde e Amarela. Então, essa transformação traz aqui a característica transitória da política do governo, que naturalmente elas podem ser adaptadas para se alinhar os novos ideais políticos, as novas agendas políticas. Bom, então para complementar aqui o que o meu amigo acabou de trazer, eu vou trazer alguns fatos curiosos para a gente elucidar melhor um pouco a diferença entre políticas de governo e políticas de Estado. Então o primeiro exemplo que eu trago é sobre a Guerra Fria. Na época a gente tinha o desejo dos Estados Unidos de levar o homem à Lua, que foi tratado como uma política de governo. Por quê? Porque aquilo foi temporário. O homem foi lá para a Lua, eles obtiveram os resultados que eles queriam, porém por trás daquilo ali existia uma política de Estado que tirou proveito daquilo ali e nos trouxe benefícios que perduram até hoje, como por exemplo o GPS, a internet, a operação via satélites. Então, de fato, eram políticas de governo e políticas de estados distintas, mas em prol da mesma causa. E a política de Estado, que é a política de avanço científico e coisas voltadas a atividades na área de ciência, perduraram até hoje. E o outro exemplo que eu trago é aqui do Brasil, que é o Plano Real, que foi implementado em 1994 e inicialmente ele foi uma política de governo da época do atual gestor, que era o Itamar Franco, com auxílio do Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, que trouxe uma consolidação de controle de inflação e equalização econômica muito boa, o que acabou perdurando e de fato virando uma política de Estado que até hoje a gente conhece o Plano Real. Então, para finalizar, eu trouxe esses dois exemplos, o tempo é curto e é isso aí. Muito obrigado.